Bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje é aula de matemática. Nós vamos finalizar o nosso módulo 2 com exercício de fixação sobre tabelas e gráficos. E após as atividades do livro, nós vamos copiar a atividade também de revisão do módulo 2 no caderno. Então, prepara aí o módulo 2, 199, a página. E já deixa o caderno do lado, que sobrando um tempo, faremos atividade também no caderno. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui do livro para vocês. Vamos lá, o livro, página 199. Vamos ler esse probleminha para poder montar a tabela. Mais uma vez, quando a gente terminar a página 199 e 200, sobrando um tempinho, nós vamos para o caderno fazer um exercício de fixação do módulo 2, sobre tabelas, média, mediana, tá bom? Então, alguém poderia ler a número 13 para mim? Para a gente poder começar a fazer a atividade? Alguém se oferece aí para poder fazer a leitura? Ninguém? Na entrada de um estacionamento, existe uma placa que informa o valor a ser pago de acordo com o tempo em que o veículo fica estacionado, como mostra o quadro ao lado. Em certo dia, um dos funcionários anotou o tempo de permanência dos clientes, que ele atendeu da seguinte forma. Então, no quadro está aí do lado, até 1 hora a pessoa paga R$ 14. Mais de 1 hora até 2 horas de permanência no estacionamento, R$ 15. Mais de 2 horas até 3 horas, R$ 16,50. Passou de 3 horas até 4 horas, R$ 18,50. Passou de 4 horas até 5 horas de permanência, R$ 22. Mais de 5 horas até 6 horas, R$ 25. Então, ele fez essa anotação aí, de cada veículo, quanto tempo cada veículo ficou. Primeiro passo, pediu para organizar os dados em rol. O tempo de permanência do menor para o maior. Porém, não precisa fazer isso no caderno, tá? Já vamos montar logo a tabela de permanência de clientes no estacionamento. Então, o tempo aqui está sendo dividido em 1 hora, correto? O primeiro foi de 0 a 1. Segundo, tempo de permanência de 1 hora às 2. Depois de 2 às 3. 3 às 4. 4 às 5. 5 às 6. Eita, deixa eu organizar aqui. E tem aí a última linha que sempre representa o total. Vamos verificar agora nas anotações do funcionário. Eu preciso da participação de vocês, tá? Quantos veículos ficaram até 1 hora no estacionamento? Conta aí para mim o tempo. Quantos veículos ficaram até 1 hora nesse estacionamento? Conta aí para mim a quantidade. Alguém já sabe quantos veículos ficaram até 1 hora no estacionamento? Alguém já contou aí? É só contar aqui nas anotações. Ó, eu vou fazer o primeiro.
Eu não consigo visualizar o chat enquanto compartilho a tela. Eu ouvi o barulho, mas não consigo ver. Ó, um veículo, menos de até 1 hora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veículos permaneceram até 1 hora. Então, nós vamos colocar aqui 9 veículos. Agora eu quero que vocês contem para mim, olhando lá na observação, quantos veículos ficaram entre 1 e 2 horas nesse estacionamento. Conta aí para mim. Vamos lá, quantos veículos ficaram entre 1 e 2 horas nesse estacionamento? Passou de 1 hora e foi até 2 horas de permanência. Hein, gente? Alguém já tem uma resposta? Quantos veículos ficaram? Passou de 1 hora até 2 horas de permanência? Alguém já tem alguma resposta? Só contar lá em cima, igual eu fiz com o primeiro. Ninguém, gente. Não pode nem contar. Vamos lá, são 11 veículos. Olha, a aprendizagem ela só acontece com a participação de vocês. Preciso aí da colaboração. Depois vai dizer que não sabe, que não entendeu, que não consegue compreender o que a professora está falando. Se está todo mundo em silêncio, eu entendo que está todo mundo sabendo. Então, ali, ó, entre 2 e 3 horas ficaram 9 veículos no estacionamento. 3 e 4 horas, 5 veículos no estacionamento. Entre 4 e 5 horas, tivemos 4 veículos. E 5 até 6 horas, 2 veículos nesse estacionamento. Deixa eu só arrumar aqui. Somando aqui, tivemos um total de 40 veículos estacionados aí nesse dia. Frequência relativa. A frequência relativa, nós temos que multiplicar, né, a frequência absoluta vezes 100 e dividir para o total. Então, se eu quero a frequência relativa à porcentagem dos veículos que permaneceram até 1 hora nesse estacionamento, eu vou pegar a frequência absoluta, que é 9, vezes 100, sempre o número vezes 100, dividido pelo total. O total, nesse caso aqui, é 40. Então, 900 dividido para 40 é igual a 22,5%. Chegar um pouquinho para cá. Vocês vão fazer esse cálculo, gente, em todos, tá? Exemplo aqui na linha de baixo. 11 vezes 100, o resultado divide por 40. Aí vai colocando a porcentagem. Lembrando que o total da porcentagem é igual a 100%. Então, 5 minutinhos para que vocês possam fazer o restante da porcentagem dessa tabela. Vamos lá, 5 minutinhos. Sempre a frequência absoluta vezes 100 e o resultado divide por 40.
Aguardando, tá, gente? 4 minutinhos aí para poder terminar. Fazendo a porcentagem, sempre a frequência absoluta vezes 100, dividido por 40. Vamos lá, tô aguardando ainda, tá? Tô dando um tempinho para que vocês possam fazer. Já já eu pergunto a porcentagem. Lembrando, quem terminou de fazer é só somar e verificar se dá 100%. Um minutinho aí para a gente poder corrigir. Sempre o número vezes 100 dividido por 40, tá? 40 porque o total de veículos é igual a 40. Vamos lá? Ó, 11. 11 vezes 100 dividido para 40, nós vamos encontrar qual resultado? Alguém gostaria de falar? 27,5. A conta? 27,5. 27,5, ótimo. O do 9, nós já fizemos a conta, sabemos que é 22,5. E 5? 5 vezes 100 dividido para 40. Deu quanto? 12,5. 12,5. 4. 10. 10%. E 2? 5.
5%. Pronto. De acordo aí com a tabela que nós fizemos, vamos responder as perguntas. Qual intervalo de classe obteve a maior frequência? Em qual horário nós tivemos mais veículos, gente? Qual foi o tempo que teve mais veículos aí? 1 e 2? Entre 1 e 2 horas, né? Foram quantos veículos nesse horário? 11 veículos. Quantos reais o dono do estacionamento recolheu apenas com os clientes atendidos por esse funcionário? Bem, nós vamos multiplicar a quantidade de veículos pelo valor do estacionamento. Ok? Vou montar aqui e dar um tempinho para que vocês possam fazer. Ó, foram 9 veículos a R$14, mais 11 veículos a R$15, mais 9 veículos a R$16,50. Estacionamento caro, né, gente? Vou botar aqui embaixo, tá? Porque aqui não vai dar para colocar tudo, então já vou colocar aqui. Primeiro vai fazer as multiplicações para depois somar. 5 veículos a R$18,50, mais 4 veículos a R$22, 2 veículos a R$25. Então, primeiro você vai fazer as multiplicações, depois nós vamos somar todos os resultados, ok? Vamos lá, fazendo o cálculo. 2 minutinhos. Vamos almoçar direto. Já tá quase pronto. Já tá pronto. O arroz, franguinho. Tudo sabor também. Geladeira. O arroz faz uma faxina na geladeira. Gente, olha que cabelão torno de prato na gaveta. Seu. Vamos lá, um tempinho aí para poder fazer. Vamos lá, se alguém já tem o resultado, pode falar quanto ele lucrou somente nesse dia. Vamos lá. Vou lavar meu feijão, o meu aqui embaixo, esse aí. O meu tá fresco. Vamos lá. 670? Ó, R$670. Muito bem. R$670. Coloca aí para mim.
Um minutinho para copiar para a gente poder fazer a página 200. Após o gráfico que nós vamos fazer da página 200, nós vamos copiar a atividade no caderno sobre tabelas. Frequência absoluta, frequência relativa. Temos um exemplo muito parecido com esse aí que nós acabamos de fazer. Todo mundo já copiou? Vamos para a página 200. Leia as informações a seguir. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos. As famílias brasileiras desperdiçam cerca de 20% dos alimentos que compram em uma semana, segundo o Instituto Acatu. A quantidade de alimentos desperdiçados no Brasil gira em torno de 26 milhões de toneladas por ano, segundo o Instituto ECOD. Cerca de 12 bilhões de reais em alimentos são jogados fora todos os dias. Nos países subdesenvolvidos do mundo todo, cerca de 40% dos alimentos são desperdiçados na colheita. Já nos países desenvolvidos, é no consumo que é desperdiçado cerca de 40% dos alimentos, segundo o Instituto ECOD. Então, nós temos aqui a porcentagem de desperdício de alimentos no Brasil no ano de 2013. 50% há desperdício no manuseio e no transporte, 30% nas centrais de abastecimentos, 10% na colheita e 10% nos mercados e nas casas. Complete o gráfico de setores abaixo, apresentando a porcentagem de alimentos consumidos e desperdiçados por uma família brasileira em uma semana. Lá na informação, lá em cima, está dizendo que é 20%. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui como se fosse 0. Conta 20 tracinhos para a gente poder determinar o ângulo de 20 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ou menos aqui, ó. 20%, nós temos o desperdício, né? Então, eu vou pintar aqui, ó, de vermelho. Azul, o que sobra, né? Se eu tenho 100%, aqui é 80%. Aí a gente pinta aqui de azul, que são os alimentos consumidos. A fonte, está escrito que foi o Instituto Acatu. Essa informação eu estou vendo lá em cima, ó. Bem aqui nessa informaçãozinha aqui, ó, 20% no Instituto Acatu. A fonte é da onde foi tirado, né, essa base aí. B, de acordo com o gráfico, qual foi a quantidade aproximada em milhões de toneladas de alimentos desperdiçados nas centrais de abastecimentos? Central de abastecimentos, 30%, né? Então, nós vamos calcular 30% de 26 milhões. 30% de 26 milhões. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar aproximadamente 7,8 milhões de alimentos aí desperdiçados nas centrais de abastecimento.
Dos 26 milhões, 7,8 são desperdiçados nas centrais de abastecimento. 2 minutinhos aí para copiar, que nós vamos lá para o caderno. Todo mundo já copiou? Podemos ir para o caderno? Vamos lá, não vou nem interromper aqui, tá? Já vou colocar a atividade do caderno. Já coloca aí, 27 de agosto, exercício de fixação ou exercício complementar. Eita, foi. 6 minutinhos para que vocês possam copiar o número 1. Só tenha número 1 e 2 por enquanto, tá? Então, eu vou dar aí 5 minutinhos para copiar número 1. Nós vamos fazer. Quando eu terminar de corrigir, eu passo a número 2. Coloca aí a data, 27 de agosto, exercício complementar. Vamos lá, copia do jeito que está, tá? Tanto a tabela quanto ali a parte da frequência absoluta, relativa, faz aí direitinho no caderno de vocês. 4 minutinhos. Três minutinhos aí para terminar de copiar para a gente fazer.
Vamos lá. Todo mundo já copiou ou tem que esperar mais um pouquinho? Espera mais um pouquinho, professora. Tá bom. Vamos lá, podemos? Só vou fazer a leitura, Espera só tá? mais um Vou pouquinho, explicar professora. para Ah, que tá. vocês possam fazer sozinhos. A tabela abaixo representa o tempo de vida em anos de 30 pássaros de uma mesma espécie. Então, por isso eu já coloquei aqui o total em vermelho, 30. Total de pássaros, 30. E o total da nossa frequência relativa, que é a porcentagem, 100%. Aí agora, forme uma distribuição de frequência apresentando a variável discreta e as frequências absolutas e relativas. O que isso quer dizer? A expectativa de vida, ela está indo aqui de 10 a no máximo 17 anos. Então vamos preencher aqui: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O número de pássaros eu vou fazer só a primeira linha para que vocês possam fazer o restante. Quantos pássaros vivem aproximadamente 10 anos? Pela tabela que nós estamos vendo aqui, apenas um pássaro. Para eu calcular a frequência relativa de um pássaro, nós vamos fazer 1 vezes 100, dividido pelo total, que é 30. Então, nós temos aqui aproximadamente 3,3%. Agora, vocês vão fazer do 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 11 anos. Quantos pássaros vivem aproximadamente 11 anos? Então, você conta ali quantas vezes o número 11 se repetiu e calcula a porcentagem. Lembrando que a porcentagem é o número vezes 100, dividido pelo total, que nesse caso é 30. Quando a gente for colocar a porcentagem na tabela, nós vamos sempre aproximar a resposta.
Então, 5 minutos para terminar de fazer o número 1. 7 minutos, né? Porque ainda tem outras coisas para fazer. 7 minutinhos para você terminar a quantidade de pássaros e a porcentagem de cada um. Vamos lá, 6 minutinhos para terminar de fazer. Pode usar a calculadora. Nessa parte que a gente fala de noções estatísticas, nós podemos utilizar a calculadora, não tem problema. Professor, tem como eu subir um pouquinho para me acompanhar no enunciado 2? Você já terminou de fazer o número 1? Eu já copiei, aí eu vou fazer. Copiar só esse enunciado aí número 2, quando tá conseguindo enxergar. Tá. Vamos lá, 3 minutinhos para terminar número 1 para a gente poder corrigir. Dois minutinhos, vamos lá.
Um minutinho para a gente poder corrigir. Vamos lá, gente. 11. Quantos pássaros, né, tem a estimativa de 11 anos de vida? 1, 2, 3, 4. 4 pássaros. Confere aí para mim, por favor. 4 pássaros. 4 pássaros, nós vamos fazer 4 vezes 100, dividido por 30. Dá 13,3%. Eita. 13,3%. 12 anos. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, nós vamos fazer 5 vezes 100 dividido para 30, dá 16,7% aproximadamente. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pássaros. Nós vamos fazer 6 vezes 100 dividido para 30. É igual a 20%. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pássaros. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então, vai ficar 70 vezes 100 dividido para 30 dá 23,3. 15. 1, 2, 3, 4. Deixa eu conferir. 15 anos. 1, 2, 3, 4. 4 nós já sabemos que é 13,3%. Não precisamos fazer o cálculo novamente. 16 anos, nós temos duas espécies, né? 2 espécies de pássaros. 2 vezes 100 dividido para 30. No final, nós vamos ter que conferir essa aproximação, tá? Então, aqui dá 6,7%. E 17, nós temos apenas uma espécie que vive aproximadamente 11 anos, 17 anos, quer dizer, que é a mesma lá de cima, 3,3%. Para a gente verificar se a aproximação foi correta, nós vamos somar todas essas porcentagens que nós achamos para verificar se dá 100%. Senão, nós vamos ter que aproximar mais uma vez. Então, 3,3 mais 13,3, mais 16,7, mais 20, mais 23,3, mais 13,3, mais 6,7, mais 3,3. Ó, faltou 1% aí.
1%, nós podemos simplificar esse aqui, ó. Botar 23,4. Agora dá 100%. Confere aí para mim, ó. 23,4 aqui na linha de 14 anos. Agora, como a gente aumentou 1/10, vai ficar 100% certinho. Foi? Todo mundo já copiou? Alguma pergunta, gente? Esse conteúdo nós já vimos anteriormente. Estamos apenas fazendo uma fixação antes de iniciar o conteúdo novo, tá? Vamos lá, todo mundo já copiou? Para eu poder colocar aqui a número 2, para que vocês possam fazer. Próxima aula de matemática, nós vamos para o módulo 4, mas antes também ainda temos exercícios de fixação no caderno. Deixa eu só apagar aqui, que já estava com a resposta. Copia aí a pergunta da número 2, para a gente poder fazer, tá? A número 3 em diante eu passo depois. Só vai dar tempo de copiar mesmo a número 2. Copia a número 2, que aí na próxima aula eu vou passar a número 3, 4 e 5. Para que a gente possa fazer. Então, aí 2 minutinhos para copiar a número 2, para a gente poder fazer. Vamos lá, todo mundo já copiou o número 2? Esperar rapidinho, professora. Vou fazer letra D agora. Uhum. Na verdade, eu vou ter que encerrar, né? 1 minutinho aí para terminar de copiar.
Podem tentar fazer sozinhos em casa ou na próxima aula eu passo o número 3 e a gente vai fazer juntos, tá bom? Então, próxima aula de matemática no caderno. Ok? Beijinhos. Até a próxima. Eu já tenho que ir para outra turma. Vocês têm outra aula depois da minha, não tem? Então permanece na sala, somente eu que vou sair. Aguardando só um minuto para finalizar aqui o compartilhamento. Professora, Oi? só 11h10, que vai começar a aula. Agora é intervalo. Ah, então pode sair da sala então. Beijinhos. Todo mundo já copiou? Vou interromper aqui.